Prezados alunos, e nessa aula nós vamos estudar um pouco sobre como a tecnologia da informação influencia a nossa vida na sociedade. Um dos termos que a gente vai estudar se chama inclusão digital ou infoinclusão. A ideia é utilizar a tecnologia da informação para melhorar a vida das pessoas, incluir as pessoas digitalmente, seja oferecendo acesso à internet gratuito, telecentros, seja oferecendo cursos de formação para pessoas que têm dificuldades, oferecendo equipamentos, celulares, alguma forma de ajudar todas as pessoas a terem acesso à tecnologia da informação, para que todos possam participar da sociedade da informação que nós estamos vivendo, ou também conhecida como sociedade do conhecimento. Uma das formas de inclusão digital é utilizar os computadores nas escolas. Então aqui vocês estão vendo uma foto onde tem as crianças usando o computador de $100, que é do projeto OLPC, One Laptop Per Child, que é um projeto americano, criado pelo Nicolas Negroponte, do MIT. E no Brasil esse projeto originou um projeto similar, que infelizmente não foi adiante, mas aqui no Rio Grande do Sul algumas cidades até iniciaram o desenvolvimento desse projeto, chamado Projeto UCA, que é um computador por aluno. A ideia seria, então, que as crianças teriam esse computador de $100, todas as crianças teriam esse computador e ele não seria um equipamento da escola, ele seria um equipamento que a criança levaria para casa. Aqui, próximo de nós, em Sarandi, por exemplo, as escolas municipais têm computadores, têm notebooks para os alunos, mas eles ficam na escola dentro dos armários na sala de aula. Os alunos não levam para casa, mas estão à disposição para utilizar sempre em sala de aula. Uma das dificuldades desse projeto aqui no Brasil foi que o chamado computador de $100, ele, quando foram lançadas algumas propostas para o governo federal adquirir o computador, já tinha empresas querendo cobrar os computadores em torno de $400 a $500. Então, toda a ideia de um projeto de ter um computador barato, quando chegou no Brasil, já começou a sofrer uma série de distorções de preço e uma série de outros problemas com outras empresas também correndo a licitação. Quando a gente fala de inclusão digital, né, o que a gente precisa? Computador e acesso à internet, porque é uma das coisas mais importantes atualmente. E também incluir pessoas que possam ter algum tipo de dificuldade, os portadores de necessidades especiais ou deficientes. Então, pessoas que têm dificuldade, por exemplo, para usar um mouse, pessoas que têm problemas de baixa visão. Então, como inserir essas pessoas também no mundo tecnológico? Como criar ferramentas, que a gente chama de tecnologias digitais assistivas, como criar tecnologias que permitam que todas as pessoas possam ter acesso às ferramentas da computação, da tecnologia da informação. Então, nós temos um conceito chamado e-accessibility, acessibilidade de todos às tecnologias da informação, e um outro conceito que são as competências necessárias que as pessoas têm que desenvolver para poder usar as tecnologias. Elas têm que se preparar também para se incluírem digitalmente, que a gente conhece então como e-competências, que são as competências. O que seria a ideia, então, da exclusão? A gente está falando da inclusão, né? Incluir digitalmente as pessoas. O excluído digital é aquela pessoa que não consegue participar da sociedade do conhecimento. Ela não tem os equipamentos necessários, ela não tem acesso à internet, ela não tem conhecimento suficiente, ela vive numa região de baixa renda, ela vive numa região de um interior, por exemplo, onde não existe acesso à internet, onde o acesso é difícil, onde o sinal não chega, uma série de questões que podem impedir que essa pessoa tenha acesso a equipamentos de informática e à internet. Com isso, essa pessoa fica despreparada para acessar a sociedade do conhecimento, ela fica despreparada para o mundo do trabalho e ela também não consegue competir com as outras pessoas que têm esse acesso. Então, existe um estudo que coloca que a inclusão digital é o princípio básico para gerar renda e inovação. Principalmente quando se fala nas questões das startups, quando se fala em comércio eletrônico e agora, por exemplo, no meio da pandemia de Covid, né, como seria se as pessoas não pudessem acessar os equipamentos de informática
e a internet para poderem estudar, para poderem fazer seu trabalho em home office, para poderem vender seus produtos, divulgarem seus produtos, para poder fazerem lives e uma série de coisas. Então imagine como seria se nós não tivéssemos todos esses recursos à nossa disposição. Aqui tem um quadro que faz uma comparação entre 3 tipos de inclusão: a inclusão digital, a inclusão informacional e a inclusão social. Não vou ler todo o quadro, né, mas eu vou comentar um pouco assim qual seria a ideia, né? Inclusão digital, o foco é o acesso. Informacional, conhecimento. Social, aprender. Então, acessar as tecnologias, ter acesso à inclusão digital. Eu saber usar a internet, saber pesquisar, consultar e usar as informações é a ênfase no conhecimento. E a questão da aprendizagem, né? A inclusão social. Por que é importante eu aprender e aprender para a vida toda? Aprender a falar, aprender a escrever corretamente, aprender a usar a internet, aprender a usar um smartphone, aprender a usar o WhatsApp, aprender a me portar numa entrevista de emprego. Tudo isso faz parte da minha inclusão como indivíduo na sociedade. Então, por exemplo, aqui uma outra questão que aparece nessa tabela, né? Inclusão digital, acúmulo de saber. Inclusão informacional, construção do saber. Inclusão social, fenômeno do sabe. Eu preciso tudo, né? Eu preciso de inclusão digital, da inclusão informacional e da inclusão social. Eu quero ser um cidadão autônomo. Eu quero ter acesso às tecnologias, às informações e, a partir da tecnologia das informações, construir novos conhecimentos, novas ideias, novas empresas. Eu quero estar dentro dessa sociedade do conhecimento. A questão da acessibilidade, que eu comentei antes, né? O e-accessibility, todas as tecnologias digitais assistivas, uma série de ferramentas que podem ser ferramentas de software ou hardware. Então, algum tipo de equipamento que permite que um deficiente visual, auditivo, quem tem paralisia cerebral, quem tem alguma dificuldade motora, que essa pessoa possa acessar as tecnologias da informação. Eu não consigo digitar porque eu tenho um problema nas mãos, então eu vou falar. E aí tem então lá o reconhecimento de voz para que o software consiga entender o que eu estou falando. Aqui, por exemplo, nessa foto mais à esquerda, tem um teclado para as pessoas que têm problema de reumatismo. Existem, por exemplo, formas de usar o mouse do computador colocando um dispositivo na testa. Uma pessoa, por exemplo, que tem paralisia, que só consegue mexer a cabeça, à medida que ela vai mexendo a cabeça, ela vai mexendo o cursor do mouse. Então, uma série de ferramentas, como mais antigas, leitores de vídeo para quem tem deficiência visual, como o antigo DOSVox, por exemplo, ferramentas de audiodescrição para, por exemplo, descrever uma imagem que está aparecendo no slide, que está aparecendo na tela. Isso tudo são ferramentas que têm a ver com tecnologias digitais assistivas, trazendo a questão da acessibilidade para todos. Outra questão que tem a ver com acessibilidade, o uso da internet. Então, como construir um site que seja acessível, que possa ser lido por um leitor de tela, que possa ser entendido por todas as pessoas, que tenha algum tipo de forma de aumentar a fonte, caso o usuário tenha baixa visão. Então, existem uma série de recomendações do consórcio da World Wide Web, WWW, né, que é o chamado W3C, esse consórcio. Existe uma série de recomendações que os sites têm que seguir se eles quiserem ser acessíveis. E tem algumas ferramentas que fazem a verificação desses sites, para dizer se o site é ou não é acessível. Tem uma desenvolvida no Brasil chamada da Silva. Tem até um trabalho de conclusão que foi feito aqui, na UFSM de Frederico Westphalen, se não me falha a memória, foi no ano de 2016, pela Karine Piovesan. Ele está disponível lá no site da UFSM, no repositório Manancial. Se vocês quiserem, podem procurar lá, que tem recomendações sobre como tornar um site acessível. Uma outra questão que se fala muito hoje em dia, a questão da multimídia, multimeios, né? Eu trabalhar com uma série de meios no computador. Então, texto, vídeo, som, imagens, fotos, gráficos. Antigamente, voltando a uma época em que vocês não eram nascidos, né? A maioria de vocês não,
o computador ele só tinha como representar texto. Depois a gente conseguia representar imagens estáticas, depois nós tínhamos um pouco de animação com GIFs animados. Depois, na metade da década de 90, surgiram os chamados kits multimídia. Então, nós já tínhamos como reproduzir vídeo, som. E hoje em dia isso é uma coisa muito comum, né? Eu trabalhar com diversas mídias dentro do computador e dentro do meu celular. Né? Então, trabalhar com toda essa questão de multimeios ou multimídia. Um outro conceito que a gente depois vai unir com a multimídia é o chamado hipertexto. O que é um hipertexto? Não é um texto grande. Um hipertexto é um texto que possui palavras destacadas, que são chamados links ou hyperlinks. Então, por isso o hiper, né? O hiper é de hyper, que permitem acessar outras informações. Antigamente a gente chamava esses links de palavras quentes ou hot words. Aqui eu peguei uma imagem do site do FSM, onde tem as notícias, por exemplo, e cada uma das notícias tem um link. Se eu clicar ali, vai abrir uma outra tela com aquela notícia. Isso é um hipertexto. Faz a ligação dessa tela, dessa notícia, com uma outra tela, que pode ser um conteúdo que está dentro desse mesmo site do FSM ou pode ser um link para um outro site qualquer que está disponível na internet. E aí, a partir dos conceitos de multimeios, multimídia e de hipertexto, surgiu um termo chamado hipermídia, hipertexto mais multimídia, que é o que a gente vê na internet hoje em dia. Eu tenho texto, imagem estática, tenho vídeo, tenho som, tenho tudo dentro de uma mesma página, de um mesmo aplicativo. E depois surgiu um conceito chamado hipermídia adaptativa, que é quando um aplicativo, um site, pode ser o site do meu banco, por exemplo, ele vai, de alguma forma, capturando a forma como o usuário interage com o software e vai adaptando a interface para esse usuário. Um exemplo bem simples. Eu acesso o meu aplicativo do banco e eu acesso o extrato. Se eu fizer isso várias vezes, sempre que o meu primeiro acesso for acessar o extrato, essa operação que é acessar o extrato já pode ficar disponível para mim num lugar mais destacado, mais à esquerda, mais em cima, com uma cor diferente. Isso é uma forma de adaptação, sem que eu tenha que pedir, ou seja, o software vai fazendo isso à medida que eu vou utilizando e ele vai, de uma certa forma, através dos algoritmos que nós vamos utilizar, aprendendo com a experiência do usuário. Uma outra questão também muito falada atualmente, realidade virtual. Aí nós temos dois tipos, né? A não imersiva, quando eu não me sinto dentro do ambiente virtual, e aí existem vários mundos virtuais, como Active World, Second Life e outros, né? Aqui tem algumas figuras de alguns mundos virtuais. Eu posso usar isso para entretenimento, jogos, por exemplo, mas eu posso usar a realidade virtual para, por exemplo, detectar o comportamento de uma pessoa se ela for atacada por um vírus, crescimento de plantas, o que aconteceria com essa planta se tiver muito sol, se tiver muita água, se uma praga tomar conta dessa plantação virtual. Então eu posso usar também para questões mais científicas do que só questões de entretenimento, que se vê muito a questão de jogos, né? Eu tenho, por exemplo, um videogame, eu tenho uma raquete virtual, uma raquete física, e à medida que eu jogo essa raquete, esse meu movimento com a raquete, ele é captado pelo jogo e acontece dentro do jogo. Essa é uma forma de usar a realidade virtual com entretenimento, né? Que é o que muito se vê, mas existe muita coisa também voltada para ambientes. Aqui tem uma imagem de um ambiente chamado Active Words, ou AWEDU, que é a versão educacional. Tem a versão educacional e tem a versão também que não é educacional. Na versão educacional, eu posso baixar esse browser de realidade virtual e eu posso criar mundos de forma gratuita. Geralmente isso é feito por uma instituição, não é eu, pessoa física, né? Uma instituição de ensino ganha acesso a esse ambiente virtual e lá dentro pode criar um mundo virtual. E eu posso também comprar a versão paga e criar meu próprio mundo virtual. E eu posso navegar dentro desse ambiente. Existem ambientes que são museus interativos, existem uma série de ambientes que são laboratórios virtuais. Então essa versão educacional tem muitas coisas construídas para a questão voltada ao ensino e aprendizagem. A outra ponta da realidade virtual, a imersiva, onde eu preciso de algum equipamento para me sentir dentro do ambiente. Um capacete, um óculos de realidade virtual, uma luva ou uma roupa completa, né, para que eu me sinta imerso. Por isso a ideia da imersão, né, me sentir dentro daquele ambiente virtual.
E isso também pode ser usado por uma série de questões, inclusive de aprendizado, né? Por exemplo, eu posso aprender a pilotar um avião usando um simulador de voo. Ele pode ser mais ou menos imersivo, depende dos equipamentos, né, que eu vou utilizar. Questão da convergência se fala muito, o que eu estou trazendo aqui, na verdade, são assuntos diversos, né, que estão permeando a sociedade do conhecimento onde nós estamos vivendo atualmente. Convergência. Hoje em dia, o que nós temos? Um único aparelho, que é o nosso smartphone, e tudo converge para esse smartphone. Então, eu consigo acessar vídeos, mandar mensagens pelo WhatsApp, mandar e-mail, acessar o Google Drive, eu tenho câmera para tirar fotos, eu posso gravar um vídeo, eu posso escutar música, eu posso, por exemplo, se eu tiver uma casa inteligente, eu posso, através do meu celular, acessar uma série de dispositivos da minha casa, que é o que a gente chama de domótica. Então, essa é a ideia da convergência, um único equipamento que vai reunir uma série de coisas. E um smartphone é esse exemplo, né, que ele faz tudo, inclusive ele também faz chamadas, eu posso ligar para as pessoas, mas ninguém mais usa como telefone, né? Quase todo mundo usa o celular para uma série de outras coisas, inclusive como relógio, né? Por que eu vou ter relógio se eu posso pegar o celular e olhar a hora no celular, né? E a gente pouco lembra que ele também é um telefone. Um outro conceito muito discutido, TI verde. Todo tipo de ação que a prefeitura, que uma empresa, ou que eu mesmo como pessoa física posso fazer para reduzir consumo de energia e acúmulo de lixo tecnológico. Então, computadores que consomem menos energia, substituir vídeos antigos por vídeos mais novos que gastam menos energia, reciclar cartucho de impressora, por exemplo, ao invés de comprar um cartucho novo. Aqui, por exemplo, né, tem uma comparação sobre alguns tipos de vídeos de computador. Aqui do lado esquerdo, aquele vídeo mais antigo, que era aquele vídeo que tinha um tubo que parecia uma TV, e do lado direito um vídeo um pouco mais moderno, né? Então, por exemplo, o vídeo CRT, que é esse mais antigo, né? Que é o de raios catódicos, né? Ele tinha um consumo de 75 watts e durava 20 mil horas. Se eu pegar um exemplo, por exemplo, do vídeo de LED, ele tem um consumo de 21 watts e dura 50 mil horas. Então, consome menos energia e dura mais tempo. Isso é uma forma de trabalhar com TI verde. Outra forma, né? Aqui eu estou trazendo alguns exemplos, né? Projetar novos computadores com redução do consumo de energia, imprimir usando frente e verso, não imprimir tantas coisas, processo eletrônico, por exemplo, a própria FSM agora também já está adotando uma série de procedimentos todos eletrônicos, trabalhar com a tela escura. Então, tudo que nós podemos fazer, por exemplo, reciclar equipamentos antigos. Nós tínhamos um projeto aqui de um professor que estava trabalhando com reciclagem de equipamentos, então pegava aqueles gabinetes dos vídeos, aqueles antigos CRT, aqueles que pareciam uns tubos de imagem de TV, e ele fez uns exemplos de transformar em aquário, transformar em lixeira, então dá um destino diferente para reciclar esse lixo. Uma questão muito importante e que não é o que a gente tem feito agora, né, durante a pandemia, que é chamado ensino remoto, mas que é muito parecido, que é a educação à distância. Então, trabalhar com toda a questão de estudar e aprender distante geograficamente, usando algum tipo de ferramenta, um ambiente virtual de aprendizagem como o Moodle, usando o WhatsApp, usando outras ferramentas, né? O Google Meet, o YouTube, uma série de ferramentas que me permitem estudar à distância. Então, existem os termos educação à distância, que é EAD, o tema e-learning, e o que nós estamos fazendo agora durante a pandemia, que é o ensino remoto. Qual é a diferença, assim, se eu for tentar fazer uma diferença entre educação à distância e ensino remoto? Um curso de educação à distância, ele é criado desta forma. O projeto pedagógico dele é voltado para ser um curso à distância. Existe um professor que elabora os conteúdos, existe um professor que acompanha a disciplina, que é o chamado professor formador. Existe um tutor que pode atender virtual ou presencialmente nos polos para tirar dúvidas, para ajudar a resolver exercícios. É uma série de questões específicas para a educação à distância. O ensino remoto, não. O ensino remoto é o professor Sidney, por exemplo, adaptando seus materiais às aulas presenciais para trabalhar na forma à distância. Sem o professor conteudista, sem um professor formador, sem um tutor, sem polo de apoio presencial, nós estamos trabalhando de uma forma emergencial. Então, o EAD, a Educação à Distância, ela é bem mais complexa porque ela tem uma série de outros atores envolvidos para que o aluno tenha mais condições de estudar à distância.
Sociedade do conhecimento, a sociedade que nós estamos vivendo atualmente, né? Alguns chamam de sociedade da informação. Então, o que eu tenho? O ciberespaço e toda a questão das tecnologias digitais da informação e da comunicação. Todas as ferramentas que a gente utiliza, como o e-mail, como uma ferramenta para gravar vídeos, o WhatsApp, um ambiente virtual de aprendizagem, ferramentas que eu uso na minha empresa, todo tipo de ferramenta que eu utilizo para poder interagir na sociedade do conhecimento. Até mesmo os aplicativos que eu baixo no meu celular para eu poder acessar o meu banco, para eu poder, por exemplo, justificar o voto caso eu não possa ir na eleição, para eu poder encaminhar minha declaração de imposto de renda para o governo federal, tudo isso faz com que eu esteja utilizando uma tecnologia digital da informação e da comunicação e que eu esteja inserido na sociedade do conhecimento. Uma outra questão muito importante, comércio eletrônico, né? Todas essas tecnologias favorecem que eu possa vender produtos e serviços na internet. Então, toda a questão do e-commerce. Aí tem vários tipos, né? Que a gente estudou isso na disciplina de sistemas de informação lá no início do curso. Estou fazendo uma revisão aqui. O B2C, que é quando uma empresa vende para um consumidor, business to consumer. O B2B, que é os negócios entre as empresas, business to business. O C2C, por exemplo, que é entre os consumidores, quando eu uso um site para vender um produto, como eu, consumidor, vendendo um produto pelo OLX, pelo Mercado Livre. Então, uma série de formas de fazer comércio eletrônico. E tem também aquelas ferramentas que são entre as empresas e o governo e entre o cidadão e o governo, como, por exemplo, eu encaminhar minha declaração de imposto de renda para o governo. Não é uma ideia de comércio, eu não estou vendendo, mas é uma ideia que está dentro de um conceito maior que é chamado e-business. Quando se fala de comércio eletrônico, sempre se traz junto a ideia de recomendar produtos para as pessoas comprarem, ou serviços, ou locais para elas visitarem, ou restaurantes para elas irem almoçar, jantar. E aí eu tenho chamados sistemas de recomendação, ou recommender systems. Recomendar filme, música, uma série de coisas. Então aqui tem alguns exemplos, né, nessa área mais de entretenimento, né, Movielens, Cinedica, Last.fm, mas tem recomendações nas lojas virtuais como Amazon, Americanas, Submarino. Então, à medida que vocês vão escolhendo produtos e comprando, vocês vão recebendo recomendações. Essas recomendações podem ser mais ou menos personalizadas, dependendo do tipo de algoritmo que foi criado. Então, basicamente, nós temos dois tipos de recomendação. Uma baseada nos conteúdos, atributos, preferências, características dos produtos. Por exemplo, eu acesso lá o Submarino e escolho um livro de inteligência artificial. E aí eu recebo recomendações de outros livros de inteligência artificial. Está baseado nos atributos que é o título do livro ou a área de conhecimento do livro. E uma recomendação mais complexa, mais difícil de implementar, porque o algoritmo é um pouco mais complexo, é a colaborativa, que envolve grupo de pessoas que têm interesses em comum. Então, pessoas que compraram o mesmo tipo de produtos, podem ser pessoas que moram na mesma região, podem ser pessoas que estudam na mesma instituição. Então, trabalhar com a colaboração para ver o quanto um produto ou um serviço que algumas pessoas desse grupo estão utilizando seria ou não recomendado para mim. E aí existem alguns cálculos matemáticos para fazer isso. Toda a questão da tecnologia da informação dentro das empresas tem uma série de questões, aqui eu coloquei algumas, né? Mineração de dados ou data mining, descoberta de conhecimento em grandes bases de dados, então descobrir coisas, por exemplo, que tipo de produtos os meus clientes estão comprando de forma casada. Ah, quem compra uma pasta também compra um caderno de tal tipo. Todos os sistemas que permitem que a minha empresa possa funcionar, sistemas de informações gerenciais que são os SIGs, os ERPs, Enterprise Resource Planning, para cuidar da questão de finanças, contabilidade, vendas, compras, marketing, sistemas de relacionamento com o meu cliente, tudo que envolve, né, eu poder colocar os meus produtos à venda, eu poder fazer as transações com os fornecedores, com os meus consumidores, eu poder fazer o pós-venda. Então, tudo que faz a minha empresa funcionar usando as tecnologias da informação como apoio. Eu estou pensando em empresas que não são empresas da área de computação, cujo a informática é o fim. Aqui são empresas de várias áreas e a informática é o meio. Então, uma empresa que
vende carros, uma empresa que vende móveis, uma empresa de logística. São empresas que usam a informática, mas o fim delas não é a TI. A TI é apenas o apoio para que essas empresas possam desenvolver suas atividades. A questão toda da robótica, um robô é um tipo de equipamento que tem hardware e software. A casca do robô, né, é o hardware e o software é o que está rodando dentro dele, né? Então, robôs usados em várias coisas, robôs cirurgiões, robôs que fazem soldas em equipamentos. Eu já vi robôs, por exemplo, que vão tentar descobrir minas esquecidas em campos de guerra, então chamados campos minados, aquelas minas antigas que têm que ser recuperadas. Uma série de coisas que os robôs têm, coisas mais de entretenimento, né? Então, por exemplo, já existem robôs acompanhantes para pessoas que moram sozinhas, o aspirador de pó robô que aspira o chão sozinho. Então, tem coisas bem mais científicas e coisas mais palpáveis que a gente começa a enxergar já no mercado, que é a questão, por exemplo, do aspirador robô. Toda a questão que envolve legislação, então a questão de software, né? Se eu, por exemplo, trabalho numa empresa de informática, trabalho aqui em Frederico Westphalen e desenvolvo software. Vou dar um exemplo aqui, trabalho na Digifred, trabalho na Prevedelo e desenvolvo um software. De quem é o software? É do empregador, não é meu. Mas o conhecimento para fazer aquele software é meu, né? Se eu for embora daquela empresa e for trabalhar em outro lugar, eu levo o conhecimento junto comigo, né? Então, o software ele segue a mesma proteção de obras literárias. Né? Então, tem a questão de plágio, só que é muito mais difícil, né? Eu, por exemplo, dizer que um software foi plagiado. Um livro eu posso pegar e comparar as páginas, né? E ver que os textos são iguais, mas um software, como é que eu vou comparar o código? O software pode fazer a mesma coisa de um jeito diferente. Eu mudo a interface, eu mudo o algoritmo, o fim dele é o mesmo. Então lá eu tenho o WhatsApp e eu crio o SeedZap. E ele faz a mesma coisa de um jeito diferente. E aí como é que eu provo que aquilo é um plágio? É bem complicado isso, né? Então, se eu quiser, eu quero, por exemplo, registrar um software meu e para eu ter algum tipo de direito sobre ele, né, eu posso registrar o meu software no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que é o INPI. Eu posso registrar, por exemplo, a modelagem dele. Ele tem um modelo de banco de dados usando entidade de relacionamento. Eu tenho um diagrama de classe, eu quero registrar isso. O que eu não consigo é registrar o código. Tá? Quer dizer, até posso registrar o código, mas como eu comentei com vocês, né, o quão difícil vai ser depois eu comparar o código, a não ser que alguém copie o meu código exatamente igual. Né? Hoje em dia se fala muito na questão de software livre, e eu posso baixar um software e eu posso modificar esse software e disponibilizar esse software modificado para outras pessoas, e eu não ganho vendendo o software, ganho sim vendendo o serviço, instalando o aplicativo, ensinando as pessoas a usarem, ganho com patrocínio, quando aparece alguma imagem de algum patrocinador dentro do meu aplicativo. Então, a questão do software livre deixou um pouco essas questões de direitos sobre o software um pouco mais apagadas nos últimos tempos. Aqui uma referência que foi utilizada para construir essa apresentação, não foi a única, né? É um livro online sobre a história da computação, ali tem o link que vocês podem acessar, e nós vamos fazer um exercício sobre alguns desses conceitos que eu falei agora, que está lá no Moodle para vocês poderem responder, que na verdade é um exercício de associação.